Pensar, quando nós cantamos aquela música santidade, santidade, e quando cantamos fidelidade, eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade com a métrica, porque a pronunciação aqui é diferente, talvez da sua igreja de origem. Quando estiveres cantando sem problemas com a métrica, é sinal que estás a te adaptar a Portugal. Se ainda tens dificuldade com a métrica de fidelidade, então é porque precisas trabalhar melhor a sua adaptação cultural a este país. Parece que é uma coisa sem importância, mas tem muita importância sim, porque adaptação é algo que se requer para quem adota um novo país para ser o seu país, não é? Eu sei que é um desafio, sabe? Eu sei que é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, vale a pena. Eu estava a conversar com algumas pessoas e queria dizer o que é praxe em português lá do outro lado do Atlântico. Já não lembrava mais, não é? Praxe, depois eu lembrei-me que é trote, e já tinha esquecido, não é? Mas sabe, nós precisamos ter um esforço de nos adaptar ao contexto da cultura que nos recebe. Nesse sentido, eu tentei lhes explicar, e tenho sempre vindo a explicar, a opção da primeira igreja batista do Porto é receber a todos bem. Se vieste de África, Angola, és bem-vindo. Se vieste do Brasil, és bem-vindo. Se vieste da América, é bem-vindo. Se vieste da Europa, és bem-vindo, ou da Ásia, és bem-vindo. Mas a igreja é portuguesa. E nós temos um desejo no nosso coração de alcançar a comunidade portuguesa não alcançada para Jesus. Tanto é que estivemos ontem no conselho que ainda não tem comunidades evangélicas, nem presença de testemunho evangélico residente. Não vai ter até... Quando que vai para lá, missionário? Julho. Julho vai ter missionário residente naquela cidade. Por quê? É o único conselho do nosso distrito que ainda não tem testemunho evangélico residente permanente. E a igreja começa então a investir comissionando o casal, Paulo e Sininha, suas filhas, a Júlia e a Carol, para serem as testemunhas do Senhor naquele lugar. Já tem dado testemunho através do CCA, que é um trabalho de coach para crianças, estudantes que ainda estão com dificuldade de socialização e aprendizagem. Nós temos o projeto da barbearia social sendo trabalhado para uma parceria com uma instituição de solidariedade, e temos também o Palavra sobre Rodas, que também já vai dando os seus primeiros passos ali. São 3 projetos para alcançar a comunidade com serviço, primeiramente com serviço. Então, nós temos um propósito e temos uma chamada e queremos realmente ser fiéis a ela. Agora, quando você se levantou hoje pela manhã, depois de lembrar-se de que hoje é domingo e que o horário já teve a sua antecipação, aliás, quero dar-lhes os parabéns. A maioria de vós fosteis muito pontuais. É sinal que o relógio realmente foi adiantado em 1 hora, logo as primeiras horas do dia de hoje. E isto é muito bom. Aí pensaste assim, que eu quero ir para a igreja. Eu, no culto da semana passada, disse, será que é certo eu dizer, vou à igreja, não é? Como se fosse um lugar? Não, não é certo, porque a igreja não é o lugar. A igreja são as pessoas, a comunidade do povo de Deus. Faço questão de frisar isso, porque nós temos uma cultura, e não é errado nesse sentido, temos uma cultura muito templária, não é? Quando dizemos que vamos a cultuar a Deus, nós pensamos num espaço de culto que nós chamamos de igreja, mas na verdade isso é o templo, ou é o santuário, não é? Como algumas expressões nós temos inclusive na Bíblia. É o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Só que depois da vinda de Jesus e do envio do seu Espírito, a habitação de Deus é a comunidade do povo de Deus, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e que celebram na união do povo de Deus a sua presença.
Então, a igreja é mais, ou a igreja não é o edifício, por mais interessante que seja. Nós temos aqui esse belo edifício de traça neoclássica que foi construído para ser o lugar de culto ao Senhor na cidade do Porto, mas isto não é a igreja são vocês, sou eu, somos nós unidos pela mesma fé, pelo mesmo Senhor, e que submetemos ao mesmo batismo, não é? Então nós somos corpo de Cristo. É uma analogia que Paulo usa para a igreja, e nós verificamos isso na semana passada. Agora, se eu tenho uma aproximação errada do que é a igreja, eu posso preencher algumas necessidades que tenho. Algumas pessoas vêm para a igreja porque têm necessidades. Nós temos uma aproximação da igreja que é a aproximação muito capitalista, deixe-me dizer essa expressão, porque eu me aproximo da igreja como consumidor, como algo para consumir. Algumas pessoas vêm para a igreja por necessidades sociológicas. Eu preciso encontrar pessoas, conviver socialmente com elas. Como eu não tenho amizades, eu vou à igreja e lá desenvolvo amizades. Como eu preciso arrumar o meu namorado, a minha namorada, quem sabe lá encontre alguém, não é? Lá na igreja que possa preencher essa carência afetiva e coisas assim. Necessidades sociológicas, elas são legítimas, mas a igreja não existe somente para preencher necessidades psicossociais, emocionais ou sociológicas. Algumas pessoas vêm pensando que a igreja pode lhes dar alguma ajuda social, e de fato a igreja deve socorrer quem precisa, sim, mas se você se aproxima somente com esta intenção, você não desfruta do melhor que a igreja tem para lhe oferecer, mesmo que ela te ofereça alguma ajuda social, alimentar, de medicação ou qualquer outra ajuda. Algumas pessoas podem até vir para a igreja com necessidade de ter algum enlevo espiritual e procurar uma emoção forte, quase que como um êxtase. E pode até tentar, então, de alguma forma, preencher o seu vazio com um momento de êxtase. Muitas pessoas procuram essas experiências sensoriais na igreja. Outras pessoas vêm para a igreja com o desejo de se entreter e ouvir alguma coisa que agrade os seus ouvidos, como a música e coisas assim, ou que o pregador ou o professor da EBD seja um bom entretenimento, que conte uma bela história e que de alguma forma dê alguma satisfação aos seus ouvidos. Talvez tudo isso seja legítimo, mas se eu vou ser bem honesto, eu não estou a competir com outras atividades sociais. Há clubes bons na cidade do Porto. Há uma linda casa de espetáculo aqui ao lado, a Casa da Música, onde há performance de grandes orquestras, grandes cantores, grandes instrumentistas. Não quero competir com eles. Há bons clubes para você se entreter, desenvolver capacidades desportivas, atléticas, etc. Não quero competir com eles. O Estado português é um Estado social e procura atender todas as necessidades do berço à sepultura. Então, para que existe a igreja, pastor? O Estado já faz, os teatros, os cinemas já entretêm, para quê? Então, pastor, eu vou vir à igreja porque eu sou filho de crente, meu avô era crente, meu pai é crente, eu sou crente e sou batista e quero preservar a tradição. Muitos vêm para preservar uma tradição e o sentido de pertença a uma tradição também não está errado, mas é uma aproximação limitada. Muito limitada do que é a igreja. Quando Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos membros uns dos outros, ele quis dizer mais do que sermos um clube, sermos um local de entretenimento, ser um local assistencialista, ser um local de encontro com o sobrenatural através de um êxtase coletivo. Não. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E eu acho que isso faz toda a diferença quando nós consciencializarmos do que é realmente a igreja enquanto o corpo de Cristo. Nesse sentido, eu quero convidá-los para irem comigo a Efésios, uma carta que Paulo escreveu aos cristãos lá da cidade de Éfeso.
Nós mencionamos Coríntios, lá no culto passado, que é uma outra cidade, ou a cidade de Corinto. A cidade de Éfeso, também Paulo vai falar sobre uma coisa muito complicada, que foi complicada para a igreja de Corinto, mas para a igreja de Éfeso ele vai citar de uma maneira diferente, mas vai falar também. Você sabe o que é um dom espiritual? O que é um dom espiritual? É uma dádiva especial, uma capacitação especial que Deus, através do seu Espírito, dá aos membros do corpo, para cada um individualmente desenvolver competências no serviço da comunidade do povo de Deus, não é? Aqui, em Efésios capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre isso. 4, de 11 a 16, que eu vou ler para os irmãos agora. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, está falando de Jesus aqui também, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, e a figura de linguagem aparece aqui, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui está a falar daquilo que eu lhes disse. A igreja, ou seja, cada um de nós unidos, formamos aquilo que nós chamamos de corpo. Cada cristão é membro do corpo. É assim que deveríamos entender. Agora, para que este corpo se desenvolva e cresça, ele deu capacitação especial a algumas pessoas. E ele diz então que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há muitas outras listas de dons. Se você for para 1 de Pedro, carta de Paulo aos Romanos, carta aos Coríntios, e você fizer uma somatória, dá cerca de 20 dons ou mais. Mas aqui ele menciona aqueles dons que são dons de liderança muito importantes para que a igreja seja uma igreja que cresça. Primeiro ele vai falar que ele concedeu, versículo 11, uns para apóstolos, e depois fala profetas. Não sei se você viu, mas se tem aí a Bíblia aberta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que quando faz a analogia do edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui ele vai citar que ele deu 4:11, não é? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e para profetas. Nesse sentido, nós não temos mais apóstolos e profetas. Por quê? Porque se eles lançaram o fundamento está lançado, não tem mais apóstolo para lançar outro fundamento. Atenção, percebe? Se a gente for observar o contexto da carta, apóstolos e profetas naquela altura fazia sentido porque era o fundamento que se estava estabelecendo para a igreja. Paulo foi apóstolo, assim como Pedro, ou seja, eram testemunhas oculares do Senhor Jesus, tiveram um contato pessoal com ele. Então nós não temos mais apóstolos nesse sentido. Nós podemos ter apóstolos, pioneiros, plantadores de igrejas e coisas assim, mas não no sentido do apóstolo que foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os 12 apóstolos. Não, nós não temos, porque eles lançaram o fundamento. Esses apóstolos e profetas do Novo Testamento, nós não os temos mais. Não significa que hoje não tenhamos outro tipo de apóstolo, outro tipo de ministério profético, mas não como os profetas diziam, assim diz o Senhor, e era o oráculo do Senhor, e isso tem para nós valor de revelação.
Até porque nós entendemos que o cânon da Escritura está encerrado e que não se deve acrescentar aquilo que já está revelado. Muito bem. Então, apóstolos e profetas não temos nesse sentido. Podemos ter profecias muito localizadas, mas essas devem ser testadas à luz da revelação da palavra de Deus. Depois nós temos evangelistas. Um exemplo de evangelista que nós temos na Bíblia, que eu tenho citado bastante, é Filipe. Filipe, que lá em Atos, depois que a igreja começa a ser perseguida, prega em Samaria, e ali a grande conversão de pessoas, e depois ele também não se revelou só um evangelista de massas, mas um evangelista pessoal, porque Deus o chamou para o caminho que estava deserto, e lá ele encontrou o eunuco que era o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, e ele então, de uma maneira muito apropriada e assertiva, apresentou Jesus a partir da leitura que o eunuco vinha fazendo da profecia de Isaías a respeito do servo sofredor. Muito interessante, aquele foi um encontro em que aquele eunuco compreendeu o evangelho, foi batizado, e provavelmente foi a pessoa que introduziu o evangelho na Etiópia. Veja só, Filipe tinha o dom de evangelista. E como nós precisamos de pessoas com essa capacidade de transmitir o evangelho de modo relevante, contextualizado e fiel às Escrituras. E é muito interessante isso, sabe? Nós aqui em Portugal, a igreja não tem crescido como nós desejávamos. É um campo difícil, não é? Já faz muito tempo que eu não faço batismos, até por causa da pandemia. Mas, isso significa que evangelizar em Portugal é muito difícil, então nós temos que orar para que Deus levante e dê dons de evangelismo às pessoas. Pessoas que têm dom do evangelismo têm a capacidade de apresentar com clareza e de modo bastante contextualizado e relevante o evangelho da salvação aos seus pares, seus colegas de universidade, da escola, do trabalho e as pessoas com as quais elas estão lidando no dia a dia. E como nós precisamos de pessoas que compreendam a cultura, o contexto sociocultural, daí a importância de, se tu és estrangeiro e és cristão e quer dar testemunho, esteja contextualizado com a cultura portuguesa. Isso é muito importante. Então, ele diz aqui que também ele concedeu uns para evangelistas, não é? Mas também concedeu uns para pastores e mestres. Há continentes, por exemplo, América Latina, a parte do continente americano do sul, a África, e principalmente América Latina e África, em que as conversões têm se dado assim quase que em massa. Sabe qual que é o problema? O problema é que você tem um grande berçário, mas não tem quem amamente e nutra as pessoas com bom ensino. E a grande oração de alguns missionários em países em que o evangelho cresce muito é que Deus mande mais pastores mestres. Para o quê? Nutrir o rebanho com ensino apropriado para que cresça. Essa é necessidade de países que nós chamávamos no século passado de terceiro mundo, ou países em vias de desenvolvimento, onde o evangelho estava a crescer imenso, não é? Quando nós estivemos em Moçambique há anos atrás, lá na Beira, para visitar o PEP da Beira, que esta igreja patrocina com a nossa equipa, nós estávamos na rua e as pessoas paravam-nos para orar por elas no meio da rua. Já viu isso? O dia que isso aconteceu em Portugal vai ser maravilhoso, né? Então as pessoas estavam ávidas para o evangelho, para que Deus opere nas suas vidas. A gente estava visitando as crianças, aliás, os pais das crianças do PEP, e de repente você falou assim: ore por mim, no meio da rua assim, sabe? Então, nesses países tem havido muita gente que chega à fé, mas eles precisam de pessoas que cuidem. Há igrejas que têm havido muitas conversões, sabe que eu comparo isso a grandes berçários. Só que se não há pessoas para cuidar desses bebês, eles podem morrer de inanição ou ficarem subnutridos. Por isso nós precisamos de pastores e mestres.
Eu dou graças a Deus porque a área de ensino da igreja, desta igreja em particular, é muito boa. A escola dominical funciona com professores de excelente qualidade. Eu quero fazer propaganda disso porque realmente vale a pena você estudar sistemática a Bíblia dentro do seu contexto. Nossos professores, desde o departamento infantil até o sênior, são professores que se dedicam, têm muita capacidade, muita seriedade na escritura. Muito bem, então, Deus proporcionou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O que fazem essas pessoas? Por que Deus deu esses dons para esses homens? Diz o versículo 12, com vistas ao, o quê? Aperfeiçoamento. A palavra mais adequada aqui é equipamento dos santos. Ou seja, aquilo que nós chamamos de capacitação dos santos. Olha só, com vistas ao equipamento ou capacitação dos santos, né, que aqui na tradução de Almeida atualizada vem como aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Mas aqui então não são só os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que trabalham. E é isto que é preciso entender. Tem gente que acha, eu dou o dízimo, pago o pastor, missionário e tal, e eles fazem o trabalho. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pastores, mestres devem equipar ou aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, basicamente a liderança que Deus instituiu é para treinar e equipar o crente a ele fazer o ministério de edificação do corpo de Cristo. Ou seja, pastor, eu não sei evangelizar, eu quero aprender a evangelizar. Eu não sei dar um estudo bíblico, mas eu quero aprender a dar um estudo bíblico. Ou seja, nós precisamos, os professores da IBD, o pastor, os missionários, equipar os santos para que eles possam ser eficazes na edificação do corpo de Cristo. Ou seja, desenvolver também os seus dons. Uma das coisas que novos membros têm na classe de integração é estudo de dons e teste para verificar potencialmente qual é o dom que tu terias, que Deus tenha te dado, para que possas desenvolver essas capacidades. Dom de ensino, dom de mestre, ok, mas também tem dom de conhecimento, dom de misericórdia, dom de serviço, dom de contribuição, dom de discernimento e assim por diante. Ou seja, todos os dons funcionando numa igreja tornam a ministração mútua e o crescimento bastante forte e equilibrado. É para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Então, se tu és membro, ou seja, convertido a Jesus, tens pelo menos um dom espiritual que tem que ser treinado para desenvolver, para que toda a comunidade se beneficie do seu serviço, não é? E ele diz mais, o objetivo são duas coisas aqui, não é? Unidade e maturidade. Veja só, até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se você já está satisfeito com o que você é, eu diria, não vai estar motivado a crescer. Mas aqui está dizendo que nós devemos chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, temos muito para andar, para cultivar a unidade deste corpo. Temos muito para andar, para juntos conhecermos mais o nosso Senhor. Quem é Jesus? Mas eu já conheço Jesus como meu Salvador. Mas nós tem muitas coisas que eu ainda não conheço sobre Deus. Tem muitas coisas que eu não conheço sobre Jesus. Não é só de conhecer porque eu li, mas de ter uma experiência de andar com Jesus, de Ele operar na minha mente e no meu coração. Sabe, nós não podemos conhecer Jesus apenas como conhecemos as celebridades nas redes sociais, não é? Tem gente que diz que conhece o Cristiano Ronaldo porque acompanha a sua carreira, tem um pôster do Cristiano Ronaldo porque ele é o melhor jogador do mundo, etc. Tem gente que, por exemplo, diz que conhece o Marcelo Rebelo de Souza porque tirou uma selfie com ele. Ele tira selfie com toda a gente, nem lembra-se depois de 5 minutos quem era a pessoa que tirou a selfie com ele. Isso não é conhecer. Você conhece o Cristiano Ronaldo? Eu conheço. Eu não conheço. Quem conhece é a esposa dele, que dorme com ele, acorda com ele, sabe os seus feitios, os seus sentimentos. Conhece Jesus?
Nós, será que conhecemos Jesus? Caminhamos com Ele. Os discípulos conheceram a Jesus e disseram: nós tocamos, nós ouvimos, nós conhecemos que Ele é o Verbo vivo, Ele é quem disse que Ele é. Nós precisamos conhecer mais Jesus. E conhecemos Jesus mergulhado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O que é um varão? É um homem. Há crentes que não crescem, são infantis, mas Deus quer que tu e eu sejamos homens, mulheres maduros, equilibrados, com discernimento. E ele diz assim: até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele quer que nós amadureçamos, que nós sejamos pessoas estáveis, pessoas com discernimento, pessoas que cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estaremos sempre a crescer na direção de Cristo. E ele disse: o objetivo é que eu não seja mais do que como um menino. Deixe-me falar uma coisa: você tem que receber o reino como uma criança, com humildade, com aquela fé genuína, é verdade, mas você não deve ser continuamente infantil, tem que amadurecer. E isto é muito importante para que nós não sejamos como um menino. O que é um menino? Já viu criança? Criança está lá muito entretida, de repente aparece uma coisa, já se distrai, já quer outra coisa. Aí aparece o irmãozinho com outro brinquedo, já briga por aquele brinquedo, não é? Há crentes que são meninos, estão sempre atrás de modas e novidades teológicas, não é? As igrejas, sabe que existe essa expressão igreja da moda? Já ouviu essa expressão, igreja da moda? É aquela que tem coisas que estão acontecendo, que todos querem estar lá, não é? E eles fazem questão de estar lá e tirar uma selfie lá perto daquela igreja para dizer: eu estive lá, não é? Essas coisas. Há pessoas que são agitadas por todo o vento de doutrina. Aparece alguém que profetizou alguma coisa em algum lugar, ele vai correndo. Outro está acontecendo a tal coisa, apareceu uma banda ali. Vai toda a gente vai lá e ele vai também. Ele está em todos os lugares, mas não sabe estar em lugar algum, por falta de maturidade. Falta de maturidade. E sabe que quando nós não temos maturidade, nós somos agitados de um lado para o outro, e o pior de tudo, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe? É por isso que surgem heresias que vão ganhando pessoas e comunidades que pensam que estão dentro da vontade de Deus, mas estão longe do projeto de igreja que Ele deixou no Novo Testamento. E nós devemos tomar cuidado com isso. É por isso que pastores, mestres são muito importantes para edificar o corpo de Cristo, solidificá-lo na palavra, para que eles não sejam infantis, suscetíveis a todo tipo de modismo, todo tipo de novidade, e não cresçam firmemente enraizados na palavra de Deus. Por isso, meus queridos, nós devemos trabalhar muito seriamente na unidade do corpo de Cristo e em conduzir-nos juntos à maturidade espiritual. Eu quero que os irmãos fiquem firmes nisso. Pastor, isso não é minha praia. Ok, mas esta é a proposta bíblica com a qual a primeira Igreja Batista do Porto está firmemente comprometida. Se não é o teu desejo, não é a tua agenda, então eu quero dizer, talvez a sua agenda não seja a do reino de Deus. E é preciso refletir sobre isso. Depois ele diz que nós devemos seguir a verdade, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe, duas coisas que Paulo quer que andem em equilíbrio dentro da comunidade do povo de Deus: amor e verdade. Não deve haver desequilíbrio entre amor e verdade. A verdade deve ser dita em amor. Alguém já disse que a verdade dói? Dói, irmãos? A verdade sobre mim dói exatamente quando toca em áreas que eu tenho problema e dificuldade. A minha esposa sabe disso, as minhas filhas sabem disso. Quando elas me confrontam com coisas que são verdadeiras e que mostram a fragilidade e a minha vulnerabilidade,
Como dói? Dói, mas cura, porque eu tenho que corrigir aquelas coisas. E só se faz em amor, numa ambiência de confiança, que nós chamamos família. E na família de Deus nós chamamos igreja. Então eu tenho que realmente procurar sempre seguir a verdade sobre mim, a verdade da palavra de Deus. Mas a verdade tem que ser dita em amor, porque a verdade dói, mas com amor, ela é como uma cirurgia, mas que se usa uma anestesia, traz o efeito, mas minimiza a dor. Percebe o que estou a dizer? Agora, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Nós precisamos de verdade, meus irmãos, verdade e transparência nos nossos relacionamentos interpessoais, porque senão não cria-se confiança e nem unidade. Mas devemos seguir a verdade em amor. Verdade sem amor é ser rude, e o crente não é chamado a ser rude. Amor sem verdade é frouxidão, e o crente não pode ser frouxo naquilo que é verdadeiro, naquilo que é a palavra de Deus. Então tem que haver equilíbrio entre verdade e amor. Seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer como corpo, como família, não é? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, então é dele que vem a orientação de como a igreja deve estar desenvolvendo-se enquanto corpo de Cristo. E depois ele diz que Cristo é a cabeça. No verso 16 ele vai dizer: de quem todo o corpo, todos nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deixe-me falar uma coisa que eu vou repetir, aquilo que falei domingo passado. Uma das coisas que tem prejudicado a igreja do Senhor Jesus é um conceito mundano que entrou dentro das igrejas: competição. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela incentiva a competição, que vença o melhor, não é? O mais apto, e não sei o quê. E sabe o que acontece? Quando nós temos uma lógica de competição, o outro é meu adversário. Quem quer que ele seja, pode ser um irmão da igreja, é meu adversário. É preciso vencê-lo. Olha, está errado. Não é essa a perspectiva da palavra de Deus. Ele disse: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo o que? A justa cooperação de cada parte. Eu opero, o outro opera, mas há uma cooperação, porque este e aquele entende que de Deus somos cooperadores, sabe? Se nós não tivermos essa imagem de cooperação, eu vou estar competindo com o missionário Paulo, com o pastor Pino, com o pastor Alcibiades, com o diácono Henrique Abeiar, competindo, em vez de cooperar. Quando cooperamos, todos crescem. Quando competimos, sabe o que acontece? Há intriga, divisão, ciúmes, e aí o corpo não se desenvolve saudavelmente. Então, o que ele está dizendo? Cooperação, a justa cooperação de cada parte. Se és parte do corpo e não estás a operar junto com, estás a prejudicar o corpo. Quer fazer aquilo que tu queres fazer, mas sem pensar no corpo, estás a ser egoísta. Pode estar trabalhando até contra o corpo, mesmo que tenha feito muito, mas se a ótica é da competição, está errado. É cooperação justa de cada parte. Omitir-se não seria a justa cooperação. Deixar de fazer aquilo que foste chamado a fazer é como se nós tivéssemos algo no nosso corpo que não funciona bem. Se o meu rim não funcionar bem, eu vou padecer. Se meu estômago não funcionar bem, eu vou padecer. Se alguma coisa em mim não estiver bem, eu vou padecer. O corpo padece quando há membros que não têm o compromisso de cooperar com justiça, com igualdade, com fraternidade. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação do próprio corpo em amor. E aí nós crescemos, meus queridos. Se a igreja não está a crescer, é porque ela está doente.
E se ela está doente, é porque não conseguiu entender que é preciso a justa cooperação de cada parte para efetuar o crescimento do corpo. Eu peço que vocês tenham essa compreensão, porque a igreja não é só o pastor, não é só o baterista, não é só o dirigente, não é só a recepcionista. A igreja somos todos nós. Se alguma parte do nosso corpo estiver enfraquecida ou doente, todo o corpo vai sentir isto. Mas também, se uma parte do corpo é honrada, todos são honrados. Nós queremos crescer nessa visão orgânica de crescimento do corpo de Cristo, que todos nós possamos estar conectados ao cabeça, que é Cristo, a cabeça do corpo, e que coordenados possamos cooperar, cada um contribuindo com o dom que Deus lhe deu, para que juntos nós possamos crescer. Um corpo saudável, ele cresce, não é? E depois chega numa fase que tem a capacidade de se reproduzir. Durante muito tempo eu orei para que a igreja se reproduzisse numa nova comunidade. Já começa a acontecer. Acho que a igreja está num ponto de amadurecimento em que vai assumindo compromissos que possibilitam o surgimento de uma nova igreja. Sabe por quê? Os nossos filhos, eles nascem, depois eles passam pela adolescência, crescem, assim, a gente começa a pensar assim, oxa, já está na hora, né? Então, eles depois encontram o seu futuro cônjuge, casam-se e, como já são maduros e estáveis, eles têm seus filhos. Igrejas é a mesma coisa. Igrejas que crescem saudável, têm a capacidade de se reproduzir em comunidades saudáveis também. E é isso o que nós desejamos. O tempo acabou, mas o que eu quero dizer é: tenha uma aproximação correta do que é igreja, porque de acordo com a aproximação você vai assumir uma postura correta de ser membro do corpo, e pela orientação de Jesus você vai cooperar para que todos nós possamos crescer, independentemente de você, da sua origem, da sua etnia, da sua cultura, do seu estatuto social. O que importa é você é nascido de novo, tem um compromisso com Cristo, Deus tem dado dons e talentos, tu queres cooperar, então estamos juntos. O que nós vamos celebrar agora é essa comunhão, vamos cantar e orar ao pastor amado, que ele nos contemple aqui. Coloquemos-nos de pé e façamos essa oração cantada, que é este hino do cantor cristão, que agora está no HCC também. Quero dizer uma coisa: como este hino é um pouco, em termos melódicos, repetitivo, pode se tornar cansativo do ponto de vista melódico, entre a segunda e a terceira estrofe nós vamos ouvir um interlúdio ao piano, para cantarmos o hino todo sem perder aquela força na respiração, tá bem? Ok.